E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Crovella, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Por Aí Vai, um podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje, gente, um episódio assim bem tranquiluxo, tá? Um episódio pra gente discutir ideias, uma coisa assim meio papo de bar, afinal de contas é feriado, ninguém quer se estressar, né? As notícias, vamos dar uma pausa nas notícias por enquanto. Então vai ser uma coisa mais leve, já que assim, no domingo eu postei um vídeo, espero que vocês tenham assistido, se não, depois vá lá no meu canal do YouTube pra assistir, sobre o filme Diabo Veste Prada 2. E uma das coisas que eu comento, e até é um pouquinho polêmica assim, é que eu falo sobre ser protagonista da própria vida, né? E eu comecei a perceber que as pessoas têm diferentes conceitos em relação a isso, né? Diferentes entendimentos em relação a esse conceito. E aí, gente, parece que assim, a semana inteira girou em torno disso, então decidi trazer esse tema aqui pro podcast, porque eu acho que é um tema interessante, eu acho que é um tema legal da gente conversar, né? E aí fica uma coisa mais de boinha. E no final eu passo bem rapidamente aí pelas notícias que mais chamaram a atenção nessa semana, beleza? E claro, no final de tudo a gente tem o nosso Vai Com Tudo, que também tá bem legal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos direto para a reflexão. O que é ser protagonista da sua própria vida? Gente, vou contar pra vocês o que aconteceu, tá? Então, logo depois do vídeo, que foi postado no domingo, eu tive um feedback no trabalho de que eu devia ser mais protagonista, com o qual eu concordo, inclusive, e, ironicamente, o resultado de um teste de personalidade que eu fiz lá no RH deu justamente protagonista. Então, assim, ficou uma coisa meio conflituosa, né? E aí isso me levou a uma profunda reflexão sobre o que é ter o protagonismo da própria vida. Eu falo muito isso, né? Acho que vocês já ouviram aqui no podcast eu falando essa questão. Também já falei nos meus vídeos do YouTube. Mas será que as pessoas têm o mesmo entendimento que eu sobre o que é ser protagonista da própria vida? Como eu vivo falando pra todo mundo sobre isso, de ser protagonista e tal, será que isso não faz com que as pessoas me achem arrogante ou egocêntrico, do sentido, tipo, e se coloque no centro das coisas, né, faça tudo ser sobre você e tal? Será que as pessoas têm esse tipo de entendimento quando eu falo, quando eu uso essa palavra protagonista, na verdade? Então, por isso que eu decidi colocar todo mundo na mesma página nesse episódio, pra gente discutir esse conceito e sermos todos protagonistas da nossa vida, se tudo der certo. Vamos começar, então, pelo que não é ser protagonista, tá? Porque assim a gente já elimina muitas possibilidades da nossa frente. Primeira coisa, diferente do que a gente vê o pessoal comentando por aí, às vezes eu mesmo replico esse discurso aí meio que no automático, ser protagonista não é escrever a própria história, não é ter controle dos acontecimentos da sua vida, nada disso, tá? E sabe por quê? Porque esse é o papel do autor. E infelizmente, esse papel, gente, na vida real não nos cabe, tá? A gente não tem essa influência toda. A gente pode até dar uma influenciadinha ali no que acontece na nossa vida, né? No caminho que a gente quer seguir, claro. Mas o roteiro completo, com tudo que acontece, todos os eventos, né, todas as reações, tá totalmente fora do nosso alcance, infelizmente, né? Adoraria poder controlar tudo que acontece na minha vida, mas não é o caso. E quanto mais a gente tenta controlar, mais doente a gente fica e não resolve, porque a gente não consegue, tá? Esse roteiro tá fora das nossas mãos completamente. E uma outra coisa que é interessante também a gente discutir é que o contrário de ser protagonista não é ser coadjuvante, nem vilão. Querida, tá passada? O contrário do protagonista é o espectador. Protagonistas, coadjuvantes, vilões, heróis, anti-heróis, antagonistas, figurantes, todos esses daí, eles estão lá na história, vivendo ela com mais ou menos intensidade, né, com mais ou menos protagonismo, mas eles estão lá, dentro da história sendo contada, e o espectador não. Ele está assistindo, o espectador no caso, né, vendo as coisas passarem, os conflitos se resolverem, o tempo acabar, as sensações indo e vindo, a cortina do espetáculo fechando, mas não está vivendo. E a última coisa que precisamos tirar da nossa frente também para discutir o protagonismo é o tal do egocentrismo. Protagonismo não é sinônimo de diva, não é sinônimo de estrela de cinema, de diva pop, de ser o centro das atenções, de heróis infalíveis. O protagonismo, gente, também não é necessariamente ser o centro do universo, a pessoa mais importante ou a mais famosa da história. A melhor ou a favorita da história? Muitas vezes é antagonista ou coadjuvantes, tá? Que cativam muito mais o público do que o próprio protagonista. Também não dá pra dizer que o protagonista é quem faz e acontece na história, já que muitas vezes esse é o papel do vilão. Olha só.
Você duvida? Então, pensa numa série policial, por exemplo. Os protagonistas não estão movendo a história, né? Não estão fazendo ali os acontecimentos, mas sim o vilão. É ele quem conduz a narrativa, quem gera os acontecimentos principais e muitas vezes posiciona ali os conflitos aos quais os protagonistas vão ter que resolver ou enfrentar, né, de alguma forma. E lembrei de mais uma coisa que não é sinônimo de protagonista. Herói. Herói é herói, protagonista é protagonista. Duvida também? Pois então, é só lembrar das histórias em que o protagonista é, na verdade, o vilão da história. É claro que a gente sempre acredita, né, que nós somos os mocinhos das nossas histórias. Ninguém quer ser o vilão da própria história. Mas, se não formos o tal herói que resolve tudo, isso não tira de nós o protagonismo. Tem gente que acha até mais interessante quando o protagonista não é aquele mocinho perfeito que toma sempre as melhores decisões e sempre sabe o que fazer, sabe, do começo ao fim da história. É aquela pessoa literalmente infalível. Então, às vezes isso é sem graça. Então é bom ter um pouco de falabilidade. Ixi, esqueci agora. Falhabilidade. Isso é um pouquinho mais interessante. E tá, agora que a gente falou de tudo que um protagonista parece ser a princípio, mas na realidade não necessariamente é, o que sobra? Bom, como a gente pode definir o que é ser protagonista e, em especial, o que é protagonizar a sua própria vida? Na minha visão, Renato Cruvella, e dentro do que eu falo para as pessoas, protagonista é ser o principal agente das próprias escolhas dentro das circunstâncias que existem. A gente não tem poder nenhum sobre muita coisa na nossa vida, como onde a gente nasceu, como a gente nasceu, a classe econômica e social em que estamos inseridos por boa parte da nossa vida, a educação que a gente recebe desde piquiticos, os traumas que muitas vezes vêm, a gente nem sabe de onde, etc. Então eu acho que as circunstâncias são totalmente fora da nossa alçada, né? Mas podemos sim assumir a responsabilidade pela forma como respondemos a elas e aos eventos que acontecem na nossa vida. Ser protagonista da própria vida, então, não é fazer o mundo girar ao seu redor. É não entregar aos outros o papel principal nas decisões que cabem a você e nem aceitar passivamente tudo que te afeta. Ficar vendo a vida passar enquanto você só dorme, caga, come, trabalha, paga conta e repete tudo de novo, sabe? Isso não é ser protagonista. É ver a vida passar, é ser espectador. Tenha sonhos, um propósito, vá atrás dele, sabe? Vá atrás do seu propósito. Se coloque no centro das suas decisões, assumindo as responsabilidades pelas escolhas que você faz e as consequências que decorrem disso, obviamente, né? Nenhuma escolha é livre de consequência. Ou melhor, nenhuma ação é livre de consequência. Isso tá na física, né? Toda ação tem sua reação. Então, seja... esqueci a palavra em português, mindful. Seja consciente disso, tá? Para que você seja não só mais maduro, mas mais protagonista. Eu espero que essa reflexão tenha te inspirado e se você tem algo a complementar, deixa aí nos comentários. Enquanto isso, vou comentar então muito brevemente 2 das principais notícias da semana que não tem nada a ver com o tema, mas eu não podia deixar passar ou adiar para a semana que vem. Então, bora pro próximo tópico. Notícias da semana. Gente, vocês devem estar sabendo, né, que o Senado Federal aprovou nessa terça-feira, dia 2 de junho, o PDL 3/2025, que susta a Resolução 258/2024 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o atendimento e acesso ao aborto legal por crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Vou ler aqui um trecho da CNN, tá? E aí, para você ler a matéria completa, vai estar aqui na descrição do vídeo do episódio, tá? Aqui no podcast. Então vamos lá. Aqui na matéria da CNN diz: a proposta foi incluída como item extra-pauta e aprovada de forma simbólica, sem registro nominal de votos. E a votação, gente, durou menos de 2 minutos. Safados, né? Rápido para aprovar quando interessa para eles. Agora a pauta 6x1 tá aí, né? Demorando, tentando prorrogar, mas enfim. Vamos voltar aqui para a matéria. Como se trata de um projeto de decreto legislativo, por isso PDL, que é um instrumento constitucional que não exige sanção presidencial, o texto irá à promulgação sem precisar da assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Quem deve assinar a promulgação é o próprio presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, da União Brasil. Apesar do impacto social-político da decisão, é importante entender que a mudança não altera o Código Penal. O aborto legal em casos de estupro segue garantido pelo artigo 128,
inciso 2º do Diploma Penal de 1940. O que o Congresso derrubou foi a resolução que regulamentava como esse direito deveria ser acessado por crianças e adolescentes dentro da rede pública de saúde. Então, gente, como eu falei, né, a matéria completa vai estar na descrição, e aí vocês podem se inteirar mais sobre isso. Então essa foi uma notícia bem importante dessa semana. E a segunda, que todo mundo está comentando, pelo menos hoje, dia 4 de junho, é a história do influenciador Mike Leão, que avistou aí um OVNI em sua propriedade e viralizou bastante. Basicamente, né, ele viu aí um OVNI, que é um objeto voador não identificado, na propriedade dele ali, né, na verdade numa montanha próxima à propriedade dele, no domingo, e ele postou, né, ele tava postando desde manhã nos stories, alguns barulhos estranhos que ele vinha ouvindo na chácara dele, né, na fazenda dele. Ele cuida de vários bichinhos, então ele ficou preocupado porque os bichinhos pareciam estar meio esquisitos. E ele ouvia um barulho muito esquisito o dia inteiro falando sobre isso, e à noite ele viu esse tal OVNI. E é importante lembrar, gente, que OVNIs existem, tá? Não tô falando nada de teoria da conspiração. O OVNI, para quem não sabe, é o que eu falei, é um objeto voador não identificado. Então, qualquer drone, qualquer avião, qualquer coisa que voa e não tem uma identificação, é um OVNI, tá? Então, não necessariamente são alienígenas e nem ETs. E aqui eu vou dizer uma outra coisa. ETs também existem, tá? E a gente já tem eles, inclusive aqui na Terra. E, de novo, não é teoria da conspiração, não é falácia, é uma realidade. E sabe por quê? Porque ETs, você sabe o que significa um ET? É um extraterrestre, ou seja, tudo que está fora da Terra, né? Por isso, extra, fora, terrestre, Terra. Então, o Sol é um extraterrestre, a Lua é um extraterrestre, meteoros são extraterrestres. E a gente tem um extraterrestre, que no caso é um meteoro, se não me engano, um meteorito, que está exposto no Museu Catavento, ou pelo menos estava na época que eu trabalhei lá, no Museu Catavento aqui de São Paulo, tá? Mas deve ter outros museus aí que também tem meteoritos e meteoros expostos. Então, no caso, são ETs aí que a gente tem acesso, tá? Voltando a falar do Mike, nesse momento ele está com 2,3 milhões de seguidores. E assim, uma coisa que está chamando bastante atenção agora, para além desse fato, né, dele ter visto esse OVNI e viralizado, é que a propriedade dele está sendo invadida, sabe? As pessoas estão sendo muito abusivas com ele em questão de querer entrevistar ele, de querer analisar ali a área, né, onde isso aconteceu e acabam invadindo. Enfim, tá uma coisa assim bizarra, gente. Isso só faz eu pensar que a gente tem que ter muito mais medo dos seres humanos mesmo do que dos supostos alienígenas, tá? E se você quer saber a minha opinião, eu não acredito em alienígena, acredito que ele tenha sido qualquer outra coisa, não desmerecendo o Mike, não, né, desacreditando ele. Acredito super na reação dele e dele ter ficado nervoso naquilo que ele viu. Só que eu não acho que o que ele viu tenha sido algo sobrenatural ou extraterrestre, tá bom? Mas também não fui muito a fundo de pesquisa sobre isso. Eu ouvi falar sobre drones agrícolas que parecem aquilo, mas não fui muito a fundo, tá, gente? Eu fiquei mais intrigado com de acompanhar, né, o que tem acontecido com o Mike depois dessa viralização. E vocês, gente? Vocês acreditam que alienígenas existem? Que eles estão entre nós? Comentem aí. E agora sim, gente, vamos pro momento Vai Com Tudo, com indicação quentíssima pra vocês. Vai com tudo dar bloco no tigrinho! De que lado da influência você está? Essa é a pergunta que é o carro-chefe da campanha Bloco no Tigrinho, que já engajou vários nomes famosos e foi criada pela empresa 342 Artes. Lançada nessa terça-feira, a proposta é fazer uma onda de influência contra os chamados tigrinhos, algo que vem sendo considerado uma epidemia de bets e plataformas de apostas no Brasil. É tão legal, né, gente, ver assim influenciadores e pessoas famosas fazendo uma onda contra essas apostas e tal, porque o que mais a gente vê é o contrário, né, são pessoas influenciando outras a jogarem nessas merdas, não tem outra palavra para descrever isso, merdas criminosas, inclusive, eu diria. Então, que bom que a gente tem esse outro movimento, tá? O site da campanha convida o público a participar do movimento através de um abaixo-assinado que já conta com quase 12 mil assinantes e também com influenciadores, personalidades famosas e também anônimos, incluindo eu, que usam suas redes sociais para alertar sobre os riscos decorrentes das utilizações dessas plataformas. A campanha também promete missões e o fornecimento de materiais para que as pessoas possam usar suas redes sociais e engajar cada vez mais pessoas nessa onda do bem.
fazendo cada vez mais pressão nos nossos políticos para tentarmos reverter o cenário que começou lá no governo Temer e vem crescendo num ritmo cada vez mais preocupante. Tem um vídeo que eu até compartilhei nos meus stories da Nath Finanças, maravilhoso, em que ela conta com informações bem importantes sobre as bets, e o link para o site da campanha está na descrição desse episódio também, então é só dar uma conferida lá e fazer parte desse movimento você também. Vem, gente, vem dar bloco no Tigrinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por terem escutado o episódio até o final. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @Renato Crovella, em todas elas, TikTok, Instagram, YouTube. Você me encontra com @Renato Crovella. Sigam o podcast nas diversas plataformas de áudio, então escolhe a sua favorita e segue lá para não perder nenhum episódio. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal para não perder também os próximos episódios e os vídeos que eu posto aos domingos, tá bom? É isso, gente. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!